A lição de resiliência que a florzinha ensejou na chuva é inspiradora e surpreendente. Em uma pequena vila escondida entre montanhas majestosas e verdes, havia um campo repleto de flores robustas, aquelas que se destacavam pela intensidade das cores e pela força do seu crescimento. Mas no meio desse espetáculo vibrante, uma florzinha de aparência delicada brotava com coragem. Suas pétalas eram tão finas que pareciam quase transparentes. E ela se sentia um pouco deslocada, uma tímida entre tantas rainhas. Era uma manhã nublada quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair. As flores altivas, em suas cores chamativas, começaram a se curvar sob o peso da água, como se a terra as estivesse chamando para um abraço. Mas a florzinha, em sua fragilidade, erguia-se alto. Ela adorava aquele momento. Cada gota que batia em suas pétalas parecia contar uma nova história. Como se a natureza sussurrasse segredos aos ventos. Ela olhava para as poças formadas, admirando a beleza reflete. Naquele campo repleto de cores vibrantes, será que alguém a notava? Será que ela realmente tinha valor? As flores robustas falavam de suas conquistas, de quantas abelhas atraíam ou de quantas multiplicações tinham vivido. A florzinha escutava, sentindo-se invisível. Ninguém se lembra de mim. Sou apenas uma entre tantas, murmurava para si. Mas as folhas, sábias com suas experiências, sussurravam a verdade. Florescer não é sobre ser a maior ou a mais colorida. É sobre se erguer, mesmo sob a tempestade. É transformar cada gota em aprendizado. Aqueles murmúrios acalentavam seu coração pequeno e inseguro. Foi em uma dessas manhãs chuvosas que uma jovem artista, de olhar curioso e coração inquieto, atravessou o campo. Ela buscava inspiração em cada canto, mas o que mais a encantou foi a visão daquela flor delicada enfrentando a tempestade. A artista parou, fascinada. Olha essa luta silenciosa, olha essa coragem, pensou. Com o pincel na mão e a paleta pronta, começou a capturar a essência daquela florzinha, retratando sua beleza frágil e resistente. Enquanto o artista pintava, a florzinha sentiu algo estranho. Uma corrente de energia se formava, conectando-as. Ela percebia que sua vulnerabilidade não era um fardo, mas sim uma luz que poderia brilhar e inspirar os outros. Essa relação começou a florir como um ciclo de descobertas, onde a artista entendia mais sobre suas próprias inseguranças, e a flor aprendia sobre a força que vinha da simplicidade. Porém, após um dia cheio de cores, um vento forte começou a soprar. A artista se questionou: consegui transmitir a força da flor em minha pintura? Ou deixei algo precioso escapar? A tensão pairava no ar, assim como novas tempestades que se aproximavam. O que iria acontecer com a florzinha e sua inspiradora jornada? A artista, concentrada em sua pintura, mal percebeu que as nuvens se tornavam mais densas. O vento uivava como se anunciasse uma tempestade. A florzinha, ainda ligada àquela sensação nova de força, sentiu uma mistura de alegria e ansiedade. Contudo, antes que qualquer beleza pudesse ser registrada, o céu escureceu abruptamente. Um trovão retumbou, fazendo a flor se encolher um pouco. Ela resistiu. A luz da artista parecia uma âncora em meio ao caos que se aproximava. O vento agora soprava com fúria. As flores mais robustas, tantas vezes altivas, começaram a se quebrar e a se despedaçar. A pequena florzinha observava aquilo, aterrorizada. O que está acontecendo? Pensava. Então, uma rajada resolveu levar tudo o que estava em seu caminho. Cores vibrantes voavam e as flores já não se curvavam. Elas se partiram. De repente, a artista, tomada pelo desespero, sentiu que precisava salvar a florzinha. Ela correu em direção a ela, mas ao mesmo tempo viu um facho de luz se dissipar. A esperança parecia escorregar entre os dedos. E então, sem querer,
A jovem artista tropeçou na raiz da flor que tanto admirava e caiu. A paleta caiu junto, e as tintas esparramaram como se o próprio arco-íris estivesse se desfazendo na terra. Mas a confusão não parou por aí. Com um impacto surpreendente, a florzinha sentiu uma dor aguda. Algo a tocou de forma violenta, e ao olhar para baixo, percebeu que algo inexplicável estava acontecendo. A terra começava a fissurar debaixo dela, e no centro daquela fratura, uma luz intensa começou a emergir, queimando como um fogo, mas era puro, quase sagrado. O que é isso? A florzinha gritou em seu silêncio. Em um instante, a florzinha se viu sendo puxada, não pela dor, mas por uma força incompreensível. E no centro daquela energia, um segredo guardado por séculos começou a revelar-se. O brilho se transformou em imagens do passado. Flores como ela, antes escondidas, florescendo sob outras formas. Ela sentiu a essência delas dentro de si, como se um coletivo de experiências a invadisse. A artista, ainda atordoada após a queda, piscava para se recuperar, mas essa luz a atraía. O que está acontecendo ali? Ela balbuciou. Alarmada, começou a se levantar, mas hesitou ao achar que talvez aquela força reveladora fosse mais que um milagre. Poderia ser uma maldição. E antes que pudesse instaurar qualquer raciocínio, as folhas ao redor da florzinha começaram a falar, mas não em sussurros de sabedoria. Era um lamento, uma denúncia. Não deveríamos estar aqui. Uma das folhas gritou. Ela não é só uma flor, mas um símbolo de um poder que foi esquecido. Um poder que pode ser fatal. A florzinha, confusa e apavorada, se perguntou como poderia ser tão especial e, ao mesmo tempo, tão vulnerável. A tempestade rugia agora, e a jovem artista, seu coração batendo acelerado, finalmente entendeu que salvá-la poderia não ser só um ato de compaixão. Precisamos escapar disso, gritou. Mas o que realmente significava escapar? O que a florzinha realmente era? Enquanto a luz aumentava, quase cegante, um clarão se espalhou e, num golpe abrupto, a terra se fendeu ainda mais ao redor, como se a realidade estivesse se rasgando. E com isso, a verdade cruel e devastadora se cristalizou no ar. Ela não era apenas uma flor delicada, mas sim a chave para uma história que ninguém esperava. Uma luta cuja memória poderia destruir tudo, mesmo com suas pétalas finas. Dentro dela havia algo de assombroso. A artista e a flor estavam entrelaçadas em um destino que poderia ser tragicamente grandioso. E quando tudo parecia estar prestes a se revelar, um estrondo ecoou, e a luz revelou um rosto familiar no centro do tumulto. Um antigo guardião das flores, que todos pensavam perdido, ressurgiu, sorrindo, mas com um olhar que permeava mistério. "O que você fez, florzinha?" ele perguntou, e a história estava prestes a mudar para sempre. "O que você fez, florzinha?" ele perguntou, e o mundo ao redor delas parecia parar. A florzinha, mesmo em meio ao caos, sentiu um frio na espinha. O olhar do guardião era profundo e cheio de segredos. E quando ele a fitou, não era apenas uma flor que estava ali, mas algo muito maior. "Você é mais do que uma simples flor, não é?" murmurou, sem conseguir desviar o olhar. Uma onda de luz pulsou, e a terra ao redor parecia ressoar com uma energia ancestral. As folhas, anteriormente lutando contra a tempestade, agora tremiam, não de medo, mas de reverência. Em um pulo inesperado, o guardião se aproximou da florzinha, e o ambiente se iluminou ainda mais. "Dentro de você está a chave do nosso passado e do nosso futuro", ele exclamou, e a florzinha estava prestes a compreender. Mas antes que pudesse processar aquilo, um estrondo ensurdecedor ecoou.
A tempestade se intensificou e uma fissura enorme se abriu na terra, como se a própria realidade estivesse chorando. Dentro dela, algo resplandecia. Luzes coloridas dançavam, e a florzinha sentiu uma força a puxar insistentemente. Siga a luz, a verdade está à espera, gritou o guardião. Mas então, algo inesperado aconteceu. A florzinha, em seu estado de vulnerabilidade, foi sugada em direção à fenda. E foi aí que um grito furtivo da artista cortou o ar. Não! Espere! Ela se atirou em direção à florzinha, mas o vento a impediu de alcançar sua coragem. A artista se levantou, respingada de tinta e lama, e com lágrimas nos olhos, viu o que todos estavam ocultando. No centro da luz, enquanto a florzinha flutuava em direção ao desconhecido, as imagens que se formavam se tornaram claras. Flores de todos os tipos a rodeavam, mas logo se revelaram como rostos familiares, pessoas que conhecia bem, como sua avó e amigos de infância. O que é isso? A florzinha gritou. Por que vocês estão aqui? O que você fez, guardião? Você pertence a nós. Nós a protegemos, disse o guardião com uma intensidade aterradora. Cada uma de nós é parte de um coletivo. E você, florzinha, é a escolhida. Mas antes que pudesse processar a declaração, uma sombra escura surgiu. Era uma figura familiar do passado, alguém que a florzinha pensava ter perdido, alguém que sempre teve um espaço em seu coração. Era sua irmã, que ela acreditava ter desaparecido há muito tempo. Surpresa, irmãzinha! Não sabia que você realmente tinha a força que tanto falavam, não é? Disse a figura, seu sorriso irônico, dilacerando a frágil queda da florzinha. O choque da revelação fez o céu escurecer ainda mais. As folhas começaram a gritar novamente, desta vez em pânico. Ela não pode saber da verdade, uivaram, e a furiosa tempestade tornou-se quase ensurdecedora. A artista, agora percebendo a conexão entre elas, gritou. O que está acontecendo? O que você escondeu de mim? Mas enquanto o caos se espalhava, a florzinha estava em um campo de batalha emocional. Como ela podia pertencer a algo tão grandioso e ainda se sentir tão pequena? E mais importante, o que significava a presença de sua irmã? Justo então, um raio caiu, acertando a terra ao redor. O impacto provocou uma explosão de luz e uma onda de energia esmagadora envolveu tudo ao redor. E no meio do brilho, a florzinha sentiu que estava prestes a desvendar não apenas seu destino, mas o mistério que a cercava desde o início. A história não acabou. Preparem-se para o que está por vir, gritou o guardião, enquanto tudo ao redor parecia desmoronar. O destino da florzinha e de sua família estava prestes a se entrelaçar de uma maneira que mudaria tudo para sempre. E que aconteceria com elas? Que segredos ainda estavam prestes a ser revelados? E se a verdadeira luta estivesse apenas começando? A explosão de luz iluminou tudo como um sol nascente, mas logo veio a escuridão. A florzinha, envolta nessas imagens familiares, ficou completamente paralisada. A cada segundo, parecia que seu coração ia explodir. Ela olhou para o rosto familiar da irmã, que acreditava ter perdido. Você realmente está aqui? Por que você nunca me disse? As palavras mal saíam. Havia um nó na sua garganta, uma mistura de alegria e dor. A irmã sorriu, mas algo em seu olhar era diferente. Não era só amor, era algo sombrio, uma espécie de glória perdida. Ah, florzinha, eu sempre estive aqui, apenas escondida entre as sombras. O barulho da tempestade parecia afastar-se, como se o universo estivesse segurando a respiração. Você não entende, sua fragilidade é o que nos faz fortes. E agora você precisa entrar.
O guardião das flores gritou, mas a voz dele soou distante, quase perdida na confusão, como se a catástrofe ao redor já não importasse. Tudo era sobre aquele momento, o reencontro, a revelação. Mas por que me esconder? Por que não fui amiga de verdade? A florzinha estava furiosa. O poder pulsante fazia seus pés tremerem e o chão parecia vibrar. As folhas gritavam pedindo atenção, mas a flor apenas queria responder à irmã. Estava presa entre questionamentos e a profundidade do novo destino que a aguardava. Talvez um dia você entenda, respondeu a irmã com um tom suave. Mas a risada que ecoou na tempestade tinha uma sombra. Você é parte de algo maior, e o que está despertando pode arruinar tudo o que conhecemos. De repente, um clarão. A luz convergiu para o centro e no momento seguinte, a terra estremeceu violentamente. A fissura se alargou com uma força insuportável e a florzinha sentiu que algo não estava certo. O guardião gritou, mas suas palavras foram engolidas pelo rugido do céu. No instante, a irmã começou a brilhar. Fios de luz se entrelaçaram com a escuridão, e o que antes era uma forma familiar, agora parecia um ser de poder inimaginável. Você ainda não percebeu? Eu não sou apenas sua irmã. Eu sou a força que você sempre temia. A revelação cortou como um gélido manto de tempestade. As folhas ao redor começaram a tremer, e a florzinha se sentiu enjoada. O que você quer dizer com isso? Seu coração palpitava, e a ideia de que tudo o que conhecia estava se desmoronando a fazia hesitar. Insegurança a invadia, enquanto a irmã agora se tornava uma figura de luz e sombra. Era como se a própria essência da natureza estivesse sendo revelada, e a florzinha mal conseguia suportar. A irmã se virou para o guardião com um olhar que prometia escuridão. Você não deve ter dado a ela o poder. Ela precisa entender que a beleza é uma fraqueza. As palavras ecoaram como um trovão, rasgando o ar pesado de tensão. O guardião, com a expressão de desespero, levantou a mão, mas era tarde demais. A verdadeira natureza da florzinha estava prestes a ser revelada. O chão começou a se abrir, não apenas sob seus pés, mas na realidade. Sombras começaram a surgir, figuras ancestrais, rostos de flores que pareciam. O poder que ela guardou a vida toda não era fraqueza, mas uma força que poderia transformar tudo. Você sempre foi a chave, e agora precisamos que você escolha. A voz do guardião retumbou, mas a florzinha só conseguia olhar para sua irmã. Todo amor e traição destilando entre elas. O que isso significava? O que ela realmente tinha que fazer? A luz da irmã começou a ofuscar tudo ao redor. A tempestade rugia e a realidade girava. O que escolher, florzinha? A pergunta ecoou no ar, enquanto tudo estava prestes a explodir em cores, em poder, em verdade. E no meio daquele dilema, a florzinha percebeu que o verdadeiro conflito havia começado. O que aconteceria agora? O que significava a escolha entre luz e sombras? A história de sua vida estava prestes a se transformar em algo completamente diferente. Mas o que seria? A resposta estava na luz pulsante diante dela. E ao invés de paz, sentiu-se consumida pela urgência dos eventos que estavam prestes a desromper. A explosão de luz iluminou tudo como um sol nascente, mas logo veio a escuridão. A florzinha, envolta nessas imagens familiares, ficou completamente paralisada. A cada segundo, parecia que seu coração ia explodir. Ela olhou para o rosto familiar da irmã que acreditava ter perdido. Você realmente está aqui? Por que você nunca me disse? As palavras mal saíam. Havia um nó na sua garganta, uma mistura de alegria e dor. A irmã sorriu, mas algo em seu olhar era diferente. Não era só amor. Era algo sombrio, uma espécie de glória perdida.
Ah, Florzinha, eu sempre estive aqui, apenas escondida entre as sombras. O barulho da tempestade parecia afastar-se, como se o universo estivesse segurando a respiração. Você não entende. Sua fragilidade é o que nos faz fortes. E agora você precisa entrar. O guardião das flores gritou. Mas a voz dele soou distante, quase perdida na confusão. Como se a catástrofe ao redor já não importasse. Tudo era sobre aquele momento, o reencontro, a revelação. Mas por que me esconder? Por que não fui amiga de verdade? A florzinha estava furiosa. O poder pulsante fazia seus pés tremerem e o chão parecia vibrar. As folhas gritavam, pedindo atenção, mas a flor apenas queria responder à irmã. Estava presa entre questionamentos e a profundidade do novo destino que a aguardava. Talvez um dia você entenda. Respondeu a irmã com um tom suave, mas a risada que ecoou na tempestade tinha uma sombra. Você é parte de algo maior, e o que está despertando pode arruinar tudo o que conhecemos. De repente, um clarão. A luz convergiu para o centro e no momento seguinte a terra estremeceu violentamente. A fissura se alargou com uma força insuportável e a florzinha sentiu que algo não estava certo. O guardião gritou, mas suas palavras foram engolidas pelo rugido do céu. Num instante, a irmã começou a brilhar. Fios de luz se entrelaçaram com a escuridão e o que antes era uma forma familiar, agora parecia um ser de poder inimaginável. Você ainda não percebeu? Eu não sou apenas sua irmã. Eu sou a força que você sempre temeu. A revelação cortou como um gélido manto de tempestade. As folhas ao redor começaram a tremer e a florzinha se sentiu enjoada. O que você quer dizer com isso? Seu coração palpitava e a ideia de que tudo o que conhecia estava se desmoronando a fazia hesitar. Insegurança invadia, enquanto a irmã agora se tornava uma figura de luz e sombra. Era como se a própria essência da natureza estivesse sendo revelada, e a florzinha mal conseguia suportar. A irmã se virou para o guardião com um olhar que prometia escuridão. Você não deve ter dado a ela o poder. Ela precisa entender que a beleza é uma fraqueza. As palavras ecoaram como um trovão, rasgando o ar pesado de tensão. O guardião, com uma expressão de desespero, levantou a mão, mas era tarde demais. A verdadeira natureza da florzinha estava prestes a ser revelada. O chão começou a se abrir, não apenas sob seus pés, mas na realidade. Sombras começaram a surgir, figuras ancestrais, rostos de flores que pareciam ter espalhado segredos por eras. Tudo se misturava em um turbilhão. E no centro de tudo, a florzinha olhava, seus olhos vastos de compreensão. Neste momento, tudo fez sentido. O poder que ela guardou a vida toda não era fraqueza, mas uma força que poderia transformar tudo. Você sempre foi a chave, e agora precisamos que você escolha. A voz do guardião retumbou, mas a florzinha só conseguia olhar para sua irmã, todo o amor e traição destilando entre elas. O que isso significava? O que ela realmente tinha que fazer? Não, você não pode, irmã. A florzinha gritou, mas as palavras mal saíram. A fenda na terra se expandiu ainda mais, revelando a essência do que elas eram. Você não é a única que tem um passado. Eu também tenho um. Gritou a flor, uma sensação intensa de raiva e liberdade atravessando seu ser. E quando ela estava prestes a se declarar, a irmã, com um movimento abrupto, a cortou. E nesse momento o chão se abriu em uma fissura gigantesca, como se o mundo estivesse se desintegrando. Mas não era apenas a árvore que se partia, era a própria linha do tempo. Tudo parecia tremer.
Do fundo da fenda, um ser de pura escuridão emergia. Um eco terrível, um poder sombrio que espelhava tudo o que era belo. Ele voltou, gritou o guardião, horror em seus olhos. Nós não esperávamos aqui. Precisamos escapar. Mas a florzinha estava paralisada. Ela viu sua irmã mergulhar na escuridão como se fizesse parte daquilo. Você se uniu a ele, gritou, a dor em sua voz fria como gelo. É isso mesmo. Eu sou parte do que você teme, e você também pode ser. A irmã sorriu, mas agora não era mais a alegria. Eram promessas de poder absoluto. A florzinha percebeu a traição. A ligação que pensou ser amorosa era, na verdade, um plano. O que antes parecia uma proteção, agora é um jogo cruel. A missão da florzinha nunca foi apenas florescer, mas sim se tornar a rainha do caos. A euforia de sua irmã se transformou em um grito, enquanto suas formas dançavam entre luz e sombra. E a florzinha percebeu que estava presa em um destino terrível. O que ela realmente era? E o que sua escolha significava diante dessa nova verdade? A tempestade rugia e no centro daquela divisão, a linha entre amor e traição começava a se desfazer. A florzinha, atordoada pela revelação, olhou para sua irmã, agora envolta em luz e sombra. Tudo parecia girar, e o poder ameaçador que emanava dela a deixava paralisada. Você se uniu a ele? O medo a engasgava. O olhar da irmã era como um abismo, profundo e traiçoeiro. Sim, eu me tornei parte da força que você sempre temeu, respondeu a irmã, com um sorriso que estremecia a florzinha. O céu parecia engrossar ainda mais, como se a tempestade estivesse absorvendo cada emoção, cada lágrima que elas poderiam derramar. A atmosfera estava pesada, cheia de uma expectativa aterrorizante. Agora você tem a chance de se juntar a nós, de descobrir seu verdadeiro potencial. O guardião, com o rosto marcado de horror, gritou. Não a deixe se perder no caminho, florzinha. Lute contra isso. Mas suas palavras pareciam fracas no meio do turbilhão. A florzinha sentiu seu coração acelerar. Um tambor que retumbava cada vez mais alto, quase ensurdecedor. O que ela deveria fazer? Como escolher entre a luz que conhecia e a sombra que agora serpenteava tão perto? E então, algo bizarro aconteceu. Com um estrondo, a fissura na terra aumentou, revelando não apenas escuridão, mas também figuras que emergiam lentamente. Aqueles rostos familiares, medidas de amor, agora pareciam hostis. Flores e pessoas que ela reconheceu de seu passado, todos ao redor, a observando com um misto de necessidade e receio. Se não fizer o que a sua irmã diz, nossa história vai acabar. Um eco sussurrou do fundo. Você precisa decidir o seu lugar entre nós. O chão se dividia sob seus pés, e essa divisão não era apenas física. Era a separação de tudo o que ela pensou que sabia sobre si mesma, sobre sua família, sobre o que significava florescer. A terra abaixo parecia se contorcer, como se a própria essência do campo estivesse se manifestando, clamando. Sua irmã pairou sobre a borda da fenda, um espectro de sombras. E o calor daquela luz fazia a florzinha tremer de medo e de desejo. Preciso saber a verdade, ela gritou, a sua própria voz soando distante. Quem és você de verdade? O céu estremeceu e trovões ribombavam como uma resposta ao seu chamado. Mas antes que a irmã pudesse abrir a boca, um clarão desfez a realidade ao redor, e uma figura emergiu da luz ofuscante. Era uma mulher, com cabelos feitos de pétalas e olhos que brilhavam como estrelas. Sou a guardiã das memórias da flor, disse, sua voz suave como um sopro de vento.
Mas havia algo enigmático ali, algo que fez a Florzinha sentir um nó na garganta. O que você tem aqui é mais do que um encontro entre irmãs. É uma batalha ancestral entre luz e escuridão. E você, minha querida, é o elo mais forte que já existiu. A Florzinha estremeceu. Sentiu a conexão com a mãe, a avó, todas as flores da linhagem. Então tudo isso era um teste? Perguntou, seu coração batendo descontroladamente. Por que esconder a verdade? Por que nos dividir entre luz e sombras? A guardiã sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. Às vezes, a dor é o único caminho para o crescimento. Você só será verdadeiramente livre quando aceitar sua parte na escuridão. E então, a revelação caiu como uma maré avassaladora. A força de sua irmã não é uma traição, mas uma herança. Você e ela estão ligadas não apenas por sangue, mas pelo poder que poderia destruir ou salvar. Antes que a Florzinha pudesse absorver aquelas palavras, um grito ensurdecedor a fez olhar para a fissura. Sua irmã estava sendo puxada pela escuridão, e à medida que a Florzinha se aproximava, uma ideia explosiva floresceu em sua mente. Não! Você não pode! E no caos, ela decidiu. Não poderia deixar que a sombra ganhasse. Não agora. Eu escolho a luz! Gritou. Instantaneamente, a terra sob seus pés começou a balançar de forma ainda mais violenta. O guardião fez um movimento desesperado, mas as palavras mal saíram de seus lábios. O céu se iluminou em uma conflagração de cores, e um estrondo ressoante reverberou por toda parte, como se o próprio universo estivesse reordenando. Mas, no meio da tempestade, o futuro ainda era incerto, e então a última verdade que nunca esperou ouvir despontou. A Florzinha percebeu que a verdadeira chave estava dentro dela o tempo todo. Mas agora o dilema era profundo. Se ela escolhesse a luz, o que aconteceria com a sua irmã? A conexão poderia se quebrar para sempre. A dúvida envolveu seu coração enquanto as sombras dançavam e a luz pulsava. O que ela realmente estava perdendo? Eu escolho a luz, ela gritou novamente. Enquanto as palavras ecoavam, a fissura sob seus pés se alargava como a boca de um monstro faminto. O guardião das flores tentou se aproximar, mas o vento o empurrou de volta, como se a própria natureza estivesse se opondo ao que estava prestes a acontecer. A irmã, agora cercada pela sombra, estava se misturando a algo sombrio, algo que a Florzinha nunca poderia imaginar. Se você escolher a luz, perderá a conexão comigo para sempre. Sua voz tremulou entre o eco de ansiedades. Do fundo da fissura, a escuridão crescia, e um rugido, profundo e antigo, reverberou pela terra. O que era isso? No instante em que a Florzinha ergueu a mão, disposta a tomar sua postura, uma onda de calor a envolveu. Era como se o universo estivesse tentando segurá-la, puxando-a de volta. Escolha! O guardião gritou, mas a Florzinha já estava perdida em pensamentos, tomando conta de seu destino. Foi então que um clarão de luz cortou o céu e tudo ficou parado. Uma figura familiar emergiu da luz. Era sua mãe. A Florzinha ficou em choque. Mãe? Conseguiu pensar. Mas a figura estava diferente. Ela tremulava, quase como uma miragem, e havia tristeza em seus olhos. Você não sabe, Florzinha. A voz dela soava distante, mas havia um peso absoluto. A pergunta saiu de sua boca como um eco de um lamento. A irmã olhou para a mãe e uma expressão de desespero passou por seu rosto. Você não entende, Flor. Você é parte do que somos. A verdade sempre esteve aqui. O desespero na voz da irmã parecia tocar a própria essência da Florzinha.
Mas antes que ela pudesse processar, a escuridão da fenda começou a se expandir, e no brilho ofuscante uma sombra se desenhou. Era um ser imenso e aterrorizante, com olhos malignos que refletiam a dor de 1000 gerações. O poder finalmente se reunirá, ele rugiu. A florzinha, paralisada, olhou em volta. O terreno sob seus pés parecia desmoronar, e o som de algo se quebrando fez seu coração parar. Não! Gritou o guardião. Não deixe que ele a toque! Mas já era tarde. A sombra avançou e a florzinha sentiu uma força esmagadora e cheia de um poder sombrio. Era como se sua essência estivesse sendo sugada. E enquanto o ser se aproximava, a floral se lembrou de algo. A verdade sempre esteve aqui. Então, em uma onda de emoções, ela entendeu. Havia algo mais em jogo. O que ela pensou ser sua vulnerabilidade era, na verdade, uma fraqueza que havia sido uma armadilha. A ligação entre as irmãs não era só luz ou sombra. Era um pacto ancestral que mantinha todas as flores unidas. E a irmã, ao decidir se unir à escuridão, estava prestes a devastar o que tanto amavam. O guardião, agora furioso, gritou: "Vocês não entendem o que estão fazendo. O que está emergindo é uma maldição." E nesse momento de caos, algo estalou. A luz e a sombra se chocaram com força, e a florzinha viu a verdade sobre sua própria essência. O que ela queria proteger não a fortaleceria, mas a destruiria. "Não podemos permitir isso!" A florzinha gritou para sua irmã, mas a resposta dela trouxe a confirmação. "Você nunca foi uma simples flor. Você é a chave. E se você não se unir a mim, tudo o que conhecemos desaparecerá." O tempo pareceu desmoronar, e estava claro que aquela escolha seria mais pesada do que qualquer uma delas poderia suportar. No toque dessa realidade, a florzinha deixou escapar uma lágrima. Era seu último fio de esperança. O que aconteceria se ela não escolhesse? A resposta poderia significar não só a perda da relação, mas a destruição do mundo que conhecia. E com isso, um novo dilema surgiu. A força de sua escolha poderia não apenas afetar sua vida, mas a de todas aquelas flores, incluindo a mãe, o guardião e toda uma geração. O que seria do futuro diante daquelas sombras dançantes? Enquanto a luz e a escuridão se engalfinhavam, a florzinha respirou fundo, o medo tomando conta. Quais segredos ainda estavam por vir? A batalha apenas havia começado. E diante dessa questão, a incerteza corroía. O que restaria? A florzinha, aturdida pela revelação, olhou para sua irmã. O ar estava pesado e cada segundo parecia se arrastar mais. "Eu escolho a luz." Ela gritou novamente. Enquanto as palavras ecoavam, a fissura sob seus pés se alargava como a boca de um monstro faminto. O guardião das flores tentou se aproximar, mas o vento o empurrou de volta, como se a própria natureza se opusesse ao que estava prestes a acontecer. A irmã, agora cercada pela sombra, estava se misturando a algo sombrio, algo que a florzinha nunca poderia imaginar. "Se você escolher a luz, perderá a conexão comigo para sempre." Sua voz tremulou entre o eco de ansiedades. Do fundo da fissura, a escuridão crescia e um rugido, profundo e antigo, reverberou pela terra. O que era isso? No instante em que a florzinha ergueu a mão, disposta a tomar sua postura, uma onda de calor a envolveu. Era como se o universo estivesse tentando segurá-la, puxando-a de volta. "Escolha!" o guardião gritou. Mas a florzinha já estava perdida em pensamentos, tomando conta de seu destino. Foi então que um clarão de luz cortou o céu e tudo ficou parado. Uma figura familiar emergiu da luz. Era sua mãe. A florzinha ficou em choque. "Mãe,
conseguiu pensar, mas a figura estava diferente. Ela tremulava, quase como uma miragem, e havia tristeza em seus olhos. Você não sabe, Florzinha. A voz dela soava distante, mas havia um peso absoluto. O que você vai fazer agora mudará tudo. Por que você nunca me disse? A pergunta saiu de sua boca como um eco de um lamento. A irmã olhou para a mãe e uma expressão de desespero passou por seu rosto. Você não entende, Flor. Você é parte do que somos. A verdade sempre esteve aqui. O desespero na voz da irmã parecia tocar a própria essência da Florzinha. Mas antes que ela pudesse processar, a escuridão da fenda começou a se expandir e no brilho ofuscante uma sombra se desenhou. Era um ser imenso e aterrorizante, com olhos malignos, que refletiam uma dor de 1000 gerações. O poder finalmente se reunirá. Ele rugiu. A Florzinha, paralisada, olhou em volta. O terreno sob seus pés parecia desmoronar, e o som de algo se quebrando fez seu coração parar. Não! Gritou o guardião. Não deixe que ele a toque. Mas já era tarde. A sombra avançou, e a Florzinha sentiu uma força, esmagadora e cheia de um poder sombrio. Era como se sua essência estivesse sendo sugada. Mas no último instante, antes que aquela força alcançasse, uma luz súbita irrompeu. Brilhava intensamente, como um sol em miniatura. E em meio à confusão, uma voz antiga ecoou, clara como o dia. Eu sou a essência da flor, e agora a verdade deve ser revelada. Era uma voz que a Florzinha reconhecia, mas que nunca esperou ouvir. O guardião dos segredos, um mistério que todos sabiam, mas ninguém tinha se atrevido a mencionar. Sua avó, a guardiã das flores esquecidas, havia aparecido. Meus amores, a verdadeira chave não é simplesmente a luz ou a sombra. É o que mora entre os dois. Ela também flutuava, envolta pela luz, mostrando uma força que nunca se deixou apagar. A Florzinha ficou sem palavras. Mas como você? A Florzinha mal conseguia articular. E o que isso significava para tudo o que acreditava? Eu sempre estive aqui, mas minha força foi ocultada pelas sombras. E sua irmã carrega este fardo. O poder que você teme é o mesmo que pode trazer equilíbrio. As palavras da avó reverberavam pela tempestade, acalmando um pouco o caos. E nesse instante de revelação, uma fenda ainda mais profunda se abriu sob os pés da irmã, e uma risada ecoou pelo ar. Você nunca será livre, Florzinha. Você pensou que tinha o poder nas mãos, mas o verdadeiro segredo está comigo. A irmã riu e a Florzinha ficou paralisada ao ver a transformação dela. A sombra se agigantando ao seu redor, quase como se a essência de sua irmã estivesse sendo perdida, consumida pelo poder. Agora, a Florzinha percebeu. A batalha não era apenas pela luz ou pela escuridão. Era algo mais profundo, mais pessoal. Isso estava ligado à sua própria sangue. No final, somos todas flores em busca de raízes que nos conectem. Sua escolha agora determina quem você se tornará. A avó gritou, enquanto olhava para a irmã com uma mistura dolorosa de amor e tristeza. E então, outro estrondo ensurdecedor cortou o ar e o ser sombrio avançou uma vez mais, envolvido no riso da irmã. A Florzinha, percebendo que cada escolha tinha um preço, viu-se a vida girar ao redor de uma pergunta aterradora. Até onde ela iria para proteger o que sabia ser verdade? Se sua irmã era parte da escuridão, o que isso significava para? Assim, enquanto o abismo se abria e a tempestade rugia, uma dúvida aterradora cresceu. Será que a luta pela luz era, na verdade, a luta pela própria alma de sua irmã? E no fundo de seu ser, a Florzinha sabia que o final ainda não havia chegado. Era apenas o começo de algo muito maior. A Florzinha, aturdida pela revelação,
olhou para sua irmã. O ar estava pesado e cada segundo parecia se arrastar mais. Eu escolho a luz, ela gritou novamente, enquanto as palavras ecoavam. A fissura sob seus pés se alargava como a boca de um monstro faminto. O guardião das flores tentou se aproximar, mas o vento o empurrou de volta, como se a própria natureza se opusesse ao que estava prestes a acontecer. A irmã, agora cercada pela sombra, estava se misturando a algo sombrio, algo que a florzinha nunca poderia imaginar. Se você escolher a luz, perderá a conexão comigo para sempre. Sua voz tremulou entre o eco de ansiedades. Do fundo da fissura, a escuridão crescia e um rugido profundo e antigo reverberou pela terra. O que era isso? No instante em que a florzinha ergueu a mão, disposta a tomar sua postura, uma onda de calor a envolveu. Era como se o universo estivesse tentando segurá-la, puxando-a de volta. Escolha! O guardião gritou. Mas a florzinha já estava perdida em pensamentos, tomando conta de seu destino. Foi então que um clarão de luz cortou o céu e tudo ficou parado. Uma figura familiar emergiu da luz. Era sua mãe. A florzinha ficou em choque. Mãe? Conseguiu pensar. Mas a figura estava diferente. Ela tremulava quase como uma miragem e havia tristeza em seus olhos. Você não sabe, florzinha. A voz dela soava distante, mas havia um peso absoluto. O que você vai fazer agora mudará tudo. Por que você nunca me disse? A pergunta saiu de sua boca como um eco de um lamento. A irmã olhou para a mãe e uma expressão de desespero passou por seu rosto. Você não entende, Flor. Você é parte do que somos. A verdade sempre esteve. O desespero na voz da irmã parecia tocar a própria essência da florzinha. Mas antes que ela pudesse processar, a escuridão da fenda começou a se expandir e no brilho ofuscante uma sombra se desenhou. Era um ser imenso e aterrorizante com olhos malignos que refletiam a dor de 1000 gerações. O poder finalmente se reunirá, ele rugiu. A florzinha, paralisada, olhou em volta. O terreno sob seus pés parecia desmoronar e o som de algo se quebrando fez seu coração parar. Não! Gritou o guardião. Não deixe que ele a toque! Mas já era tarde. A sombra avançou e a florzinha sentiu uma força esmagadora e cheia de um poder sombrio. Era como se sua essência estivesse sendo sugada. Mas no último instante, antes que aquela força a alcançasse, a irmã gritou: Esperem, a verdade está prestes a ser revelada. E em um movimento surpreendente, ela ergueu as mãos. Com um gesto dramático, uma onda de energia emanou dela. A florzinha sentiu uma conexão profunda, algo que nunca havia percebido antes. Vocês não entenderam. Eu sou a flor que está em seu meio, a irmã declarou. A florzinha congelou. O que você está dizendo? Perguntou com dificuldade, um nó na garganta. A irmã sorriu, mas não era um sorriso de vitória. Era de uma dor antiga, de um fardo que nenhuma delas havia questionado antes. Eu sempre fui a luz e a sombra. Enquanto você se manteve na fragilidade, eu me tornei a força. As palavras caíram como uma bomba. A florzinha olhou para a mãe, para o guardião. Todos pareciam perplexos. Estou aqui para libertar todas nós de um ciclo presa na dor. O verdadeiro poder nunca foi simples. A sombra ao redor se contorceu e, como em uma dança fatal, deslizou para a florzinha. Ela gritou, a dor se intensificando enquanto se sentia drenada, mas havia algo mais. A luz da irmã começou a envolver não só a flor, mas todo o campo. Ela percebeu que as flores próximas também brilhavam. O que está acontecendo? Olá, suas palavras mal saíam.
Libertação! Gritou a irmã. E como o céu se rompeu, uma onda de luz rasgou as sombras. E ali, em meio à confusão, a florzinha sentiu algo mudar dentro dela. Memórias do passado, de risos e lágrimas, começaram a se misturar. Era como reviver cada momento que jamais soube que tinha. Quem eram aquelas flores em sua vida, se não partes dela? Mas um grito ecoou. Alguém que não deveria estar ali. Era seu pai, uma figura que pensava haver perdido há muito tempo, surgindo entre as nuvens escuras. Flor, não escolha a sombra, ele implorou. A verdade é que eu não sou quem você pensa que sou. Seu olhar era frio e distante, e a florzinha sentiu o chão tremer sob seus pés. Pai, o que você quer dizer? Ela gritou, o terror invadindo seu coração. O campo tremia com a revelação, e cada palavra dele parecia uma lâmina. Eu sempre fui o guardião do segredo da linhagem. A verdadeira fraqueza é lutar sozinho no meio de poder e escuridão, enquanto a sombra ameaçava devorá-los. A florzinha percebeu algo devastador. Você não é meu pai? A confusão a consumia, enquanto as cartas na mesa se rearranjavam numa nova e terrível configuração. Nada mais fazia sentido. A florzinha estava no vórtice da descoberta. Quem realmente era? O que tudo isso significava e, mais importante, a que luz ou sombra pertencia? Mente aberta, filha. A verdadeira batalha só agora começará, ele gritou, enquanto tudo ao redor sucumbia ao abismo. O que aconteceria agora? A florzinha sabia que o jogo havia mudado para sempre. E no centro do caos, a escolha entre luz e escuridão nunca pareceu tão distante. A florzinha tinha o coração acelerado. O ar estava pesado, como se toda a verdade escondida quisesse se manifestar. As palavras de sua irmã flutuavam ao redor, misturadas com a escuridão crescente. Um eco profundo reverberou quando a sombra ameaçadora se aproximou ainda mais, quase como um monstro pronto para devorar a última esperança. Flor, você é mais forte do que imagina. Você precisa entender que não precisa escolher apenas um lado, gritou a avó, sua voz cheia de poder. Mas a florzinha estava confusa. A dor em seu peito a fazia hesitar. Como podia confiar em alguém que se aliou à escuridão? Nesse instante, a irmã da florzinha começou a brilhar intensamente, como um sol em meio à tempestade. Não se deixe enganar. A luz é uma fraqueza. Juntas, podemos ser imbatíveis. A florzinha sentia a pressão aumentando. O mundo ao redor estava desmoronando e o som da escuridão zunia em seus ouvidos. Não, não, você não é assim. Faça o que é certo. Os gritos do guardião cortaram o ar. Mas a florzinha estava perdida no tornado de emoções. Precisava tomar uma decisão. O que era mais forte? A conexão com sua irmã ou a luz que sempre acreditou ser seu verdadeiro caminho? E assim, um novo poder nasceu dentro dela. Não era apenas luz ou sombra, mas uma mescla de tudo. Eu escolho a verdade, gritou, fazendo ecoar por todo o campo, e num instante, uma onda de energia permeou o ar. As flores ao redor começaram a brilhar, e a conexão com seus ancestrais a envolveu. Elas estavam ali, com histórias guardadas para guiá-la. A sombra hesitou, e a irmã observou com um misto de dor e raiva. Você não pode fazer isso, gritou. Esta é a nossa chance. Mas a florzinha sentiu que não estava apenas defendendo a si mesma. Estava lutando por todas as flores, por todas as memórias, por tudo que poderia ser. De repente, tudo explodiu em luz. O campo foi banhado por uma aura radiante. As cores vibrantes dançavam, e a sombra começou a se dissipar. A irmã foi envolta em uma tempestade de emoções. O poder que antes a atraía, agora a afastava.
Era uma batalha não apenas física, mas emocional. Eu não vou deixar você me arrastar para isso, disse a florzinha, agora mais firme. A luz se expandiu e a sombra recuou, revelando a verdadeira essência de sua irmã. Nós somos parte uma da outra. Você não precisa disso. As paredes da escuridão começaram a desmoronar e a florzinha pousou, ofegante, mas cheia de uma nova compreensão. A irmã, lutando contra seu próprio destino, começou a brilhar levemente. Então vamos juntas, murmurou, sua voz cheia de fragilidade. E ao ouvir aquelas palavras, a florzinha fez uma nova escolha. Vamos encontrar um novo caminho, um que une luz e sombra, implorou a florzinha. E nesse momento, elas se entrelaçaram, fundindo suas energias. A sombra ao redor começou a dissipar-se, e um novo caminho se abriu diante delas, onde luz e escuridão se tornaram partes de uma nova beleza. E no final, tudo se acalmou. O campo se transformou. Flores novas começaram a brotar em união. No horizonte, o sol surgiu, iluminando tudo com cores vibrantes. A florzinha e sua irmã, agora em paz, perceberam que o verdadeiro poder viria da união, não da divisão. Mas enquanto o sol se punha, uma leve brisa sussurrou. O que aconteceria agora? Quais segredos ainda estavam escondidos? O futuro ainda era uma grande incerteza, e a florzinha sentiu um frio na espinha. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vem com a gente!